Sondas Spherex e Punch são colocadas em órbita com sucesso e se preparam para iniciar suas observações. Lander da Firefly observa eclipse a partir da Lua e registra imagens incríveis. Relativity Space ressurge das sombras com um update sobre seu foguete reutilizável, um novo CEO e boas perspectivas para o futuro. Estágio superior do SLS da Artemis II é entregue para a NASA e estágio central deve ser montado junto aos boosters laterais em breve. Isso e muito mais no episódio de hoje do Drops Espaciais. A missão Spherex da NASA foi finalmente lançada na madrugada da quarta-feira, dia 12. Um Falcon 9 decolou de Vandenberg, na Califórnia, carregando a sonda. Spherex é um acrônimo que pode ser traduzido para algo como espectrofotômetro para a história do universo, época de reionização e exploração de gelos. Esse satélite será responsável por observar e mapear o universo ao nosso redor ao longo de um período de 2 anos, usando um espectrofotômetro, que será capaz de analisar a luz emitida por milhões de galáxias. A interação entre luz e matéria produz diversos fenômenos diferentes como absorção, refração, transmissão e reflexão. E esses fenômenos carregam muitas informações diferentes que podem ser usadas por cientistas para determinar propriedades da matéria. Luz é radiação eletromagnética. São ondas que possuem uma propriedade que chamamos de comprimento de onda. É o que determina a cor que a gente enxerga com a luz visível, por exemplo. E a luz emitida por galáxias distantes é composta por muitas ondas diferentes viajando juntas. Podemos dizer que é uma luz branca, que tem todas as cores misturadas. Mas se a gente usar filtros para olhar para comprimento de onda individuais, vemos que há diferenças na composição dessa luz branca emitida em diferentes galáxias. E como diferentes elementos e moléculas absorvem e emitem luz em diferentes comprimentos de onda, a composição emitida por essas galáxias serve como uma assinatura, ou seja, nos diz do que essas galáxias são feitas. Essa técnica já é usada por observações astronômicas, é claro. Mas a Spherex vai ser a primeira a fazer isso com o céu todo, criando um mapa espectroscópico gigantesco. Com a ajuda de filtros, 102 comprimentos de onda serão analisados por ela. São frequências dentro da faixa do espectro eletromagnético que chamamos de infravermelho próximo, que não são visíveis para os nossos olhos. E a Spherex operar nessa faixa é bastante relevante, porque boa parte da luz emitida por galáxias distantes acaba passando por um fenômeno conhecido como desvio para o vermelho, e chegando aqui com esses comprimentos de onda. Ou seja, também é possível determinar distâncias usando essa informação. Além disso, assinaturas químicas de moléculas muito relevantes para o estudo da origem da vida, como água e compostos orgânicos, acontecem justamente nessa faixa. Então a Spherex é um telescópio espacial, mas é diferente de telescópios como Hubble e James Webb, que possuem resoluções muito altas, mas que só conseguem observar regiões bem pequenas do céu. Ao observar grandes porções do céu de uma vez só, essa missão traz contexto para os cientistas, ajudando a identificar novos objetos de estudo e também a responder informações que estão relacionadas a propriedades mais gerais do universo. A Spherex é uma sonda relativamente pequena. Ela tem só 2,6 metros de altura e conta com essas 3 estruturas cônicas, que são escudos de fótons, que protegem o hardware lá dentro, ajudando a mantê-lo em temperaturas baixas o suficiente para fazer observações. O telescópio em si fica bem no meio, e ele usa 3 espelhos diferentes para coletar luz e direcionar para os detectores, e por cima desses detectores vão os filtros. E abaixo do telescópio ainda tem radiadores de calor, que são espelhos cônicos com esse formato de guarda-chuvas que também ajudam a manter tudo lá dentro em temperaturas mais baixas. Esse é um sistema de controle térmico totalmente passivo, ele não usa energia para fazer isso, o que simplifica bastante a operação. E a própria órbita da Spherex também faz parte desse processo. A sonda foi colocada em uma órbita heliosíncrona com altitude de cerca de 650 km. Ou seja, ela viaja ao redor da Terra, passando sobre os polos e sempre acima da linha que separa o dia e a noite, como você pode ver nessa animação aqui. Por isso, ela só tem painéis solares de um único lado. Durante suas observações, a sonda sempre fica apontada para longe da Terra. Então, a cada órbita, que dura cerca de 98 minutos, uma faixa completa do céu será analisada. E à medida que a Terra orbita o Sol, essa faixa de observação muda de posição e permite que a sonda escaneie o céu todo ao longo de um período de 6 meses. Um lançamento para uma órbita quase polar como essa fica fora do alcance do Cabo Canaveral, por isso ele foi feito a partir da Califórnia. E após 2 queimas do segundo estágio do Falcon 9 e cerca de 42 minutos de voo, a Spherex foi liberada no espaço.
iniciando a primeira etapa das suas operações. Serão 30 dias para checar tudo, um período de comissionamento que envolve calibrações, resfriamento de hardware e a caracterização do desempenho óptico dela no espaço. A operação plena será iniciada após essa etapa, e a missão primária deve durar 2 anos. Serão mais ou menos 11 mil órbitas ao longo desse período, com cerca de 600 exposições por dia. Então devemos ver muitas notícias sobre descobertas que são resultado do trabalho da SpaceX por um bom tempo. E como tem sido cada vez mais comum, essa não foi a única missão a bordo desse foguete. PUNCH é um acrônimo para Polarímetro para unificar a coroa do Sol e a heliosfera. Seu objetivo é estudar a coroa solar, que é a camada mais externa da atmosfera do Sol, para tentar entender os processos que geram o que nós chamamos de heliosfera e também o vento solar, que é o fluxo de partículas carregadas que o Sol emite para o espaço. Essa missão é realizada por uma constelação de 4 microsatélites, todos em uma órbita heliosíncrona semelhante à da SpaceX, sempre operando logo acima da linha que divide o dia e a noite. Observações da coroa solar normalmente possuem interrupções, lacunas de informação que atrapalham na hora de tentar entender a física por trás de tudo isso. Para evitar isso e garantir um campo de visão ainda mais amplo em suas observações, os 4 satélites da missão PUNCH observam regiões diferentes, mas que se sobrepõem umas às outras. São essencialmente 4 câmeras que trabalham juntas. Um dos satélites carrega o NFI, o Narrow Field Imager, que olha para uma região mais próxima ao Sol, e os outros 3 carregam o WFI, o Wide Field Imager, que olha para as regiões mais distantes do Sol. E ao juntar as imagens desses 4 satélites, eles terão algo semelhante a isso aqui, uma visão mais completa e contextualizada da coroa solar e de seus processos. Entender melhor tudo isso é muito mais importante do que as pessoas costumam imaginar. Tempestades solares causadas por grandes ejeções de massa coronal afetam satélites em órbita e redes elétricas e de comunicação aqui na Terra. Isso já aconteceu antes e irá acontecer de novo, podendo causar enormes disrupções de serviços e grandes prejuízos econômicos. Avançar o campo da heliofísica tem implicações não apenas para a ciência como um todo, mas também para o nosso futuro. Esses 4 satélites lançados juntos com a SpaceX estavam presos logo abaixo dela nesse adaptador bem aqui. E eles foram liberados dessa forma, em pares. Isso aconteceu por volta dos 52 minutos de voo. A PUNCH também deve passar por um período de comissionamento ao longo dos próximos meses. Cada um dos satélites será devidamente calibrado, testado e colocado em sua posição operacional em órbita da Terra. A NASA anunciou que tanto a missão PUNCH quanto a SpaceX já passaram pela etapa de aquisição de sinal. Portanto, elas estão saudáveis e em contato com a Terra. Nos últimos dias, a NASA recebeu o estágio superior do foguete SLS da missão Artemis II. O ICPS foi entregue à NASA pela ULA. Esse estágio é uma versão derivada de um segundo estágio de foguetes da família Delta. Ele é responsável por fazer a queima que colocará os astronautas da Artemis II em órbita da Terra e depois pela queima de injeção translunar, que os levará para a Lua. O ICPS entregue essa semana deverá ser abastecido pela hidrazina usada pelos propulsores do sistema de controle de reação, e depois deverá ser transportado ao edifício de montagem de veículos, o VAB. Na semana passada, o módulo de serviço da espaçonave Orion da Artemis II também recebeu seus painéis solares. E a próxima grande etapa de preparação para a missão é a montagem do estágio central do SLS, que aliás acabou de ser removido da sua baia de preparação dentro do VAB e colocado em uma posição horizontal no corredor de transferência. Técnicos deverão fazer mais algumas checagens no estágio central do foguete, e então ele deve ser içado mais uma vez para a montagem final junto aos boosters laterais em algum momento nas próximas semanas. As coisas estão realmente andando muito bem, tão bem na verdade que há rumores de que a NASA vai adiantar o lançamento da Artemis II de abril de 2026 para fevereiro de 2026. São ótimas notícias para o cronograma do programa Artemis. Se lembram da Relativity Space? Sim, a empresa que desenvolveu um foguete quase totalmente impresso em 3D que foi lançado pela primeira e única vez em 2023. O Terran 1, que falhou. Ela estava um pouco sumida há algum tempo, mas finalmente deu as caras com informações detalhadas sobre o seu novo foguete reutilizável, o Terran R. A empresa postou um vídeo essa semana de 42 minutos passando por muitos detalhes, e eu vou tentar resumir o mais importante para vocês. O Terran R é um foguete de 2 estágios com 87 metros de altura e capacidade para colocar até 23 toneladas e meia em órbita da Terra, em seu modo reutilizável.
ou então 33,5 toneladas em seu modo dispensável. A arquitetura é bastante parecida com a do Falcon 9, mas um pouco mais potente do que ele. E diferente das propostas iniciais da empresa com o foguete anterior, as tecnologias de impressão 3D parecem ter ficado mais restritas aos motores. Boa parte dos outros componentes serão fabricados com técnicas mais tradicionais. São 13 motores Aeon-R no primeiro estágio e um motor otimizado para operação em vácuo no segundo. Esse motor funciona com metano e oxigênio líquido, com um ciclo de combustão aberto. 9 dos 13 motores do primeiro estágio terão controle de vetorização, nesse padrão um tanto diferente. Esse estágio também terá 4 pernas de pouso e grid fins de titânio para controle aerodinâmico durante a reentrada e pouso. A maior parte da estrutura do foguete é feita de ligas de alumínio, mas a sua coifa é feita de material compósito, e ela será enorme. O método de separação de estágios também será parecido com o do Falcon 9, com um sistema que literalmente empurra o segundo estágio pela tubeira do seu motor. O perfil de voo para a recuperação do primeiro estágio também é bem parecido com o da SpaceX, com um pouso em uma balsa no oceano. E a Relativity Space quer tentar fazer um pouso suave no oceano já no primeiro lançamento do Terran-R. Mas a primeira versão do foguete é mais para eles aprenderem como fazer tudo isso, testar e qualificar hardware. E aí sim, a partir da segunda versão, a Bloco 2, começar a reutilizar os primeiros estágios após o pouso. E eles querem atingir uma cadência de lançamentos alta, para possivelmente atender o crescente mercado de constelações de satélites. O planejamento da empresa é que a primeira missão desse foguete aconteça no fim de 2026. E essas coisas não foram as únicas novidades da Relativity Space essa semana. Eles também trocaram o CEO. Eric Schmidt, que esteve à frente do Google de 2001 a 2011, substituiu Tim Ellis e fez um aporte financeiro significativo. O Tim continuará a participar de algumas atividades da empresa como cofundador e membro do conselho. É ótimo ver a Relativity Space dando as caras dessa forma, com muita transparência e com planos bem sólidos. Eu realmente espero que eles consigam lançar esse foguete no ano que vem. O lander Blue Ghost da Firefly continua em sua missão na Lua. Na quinta-feira, enquanto pessoas aqui na Terra observavam a Lua sendo coberta pela sombra do nosso planeta, a pequena sonda teve a rara oportunidade de presenciar o evento da superfície da Lua. O lander fez imagens fantásticas de todo o evento, incluindo o período de totalidade que durou aproximadamente 2 horas e 16 minutos. A coloração avermelhada que dá para ver aqui é resultado da refração da luz solar na atmosfera terrestre. E nessa imagem específica dá até para enxergar Mercúrio e Vênus. É realmente impressionante as imagens que a Firefly tem conseguido fazer durante essa missão, que está sendo um sucesso não só por gabaritar praticamente todos os seus objetivos, mas também por levar todos nós juntos para ver tudo isso de perto. Mas não foi só isso que a gente viu durante essa semana. A NASA compartilhou imagens feitas pelas câmeras do experimento Scalps durante o pouso do Blue Ghost. Os instrumentos capturaram a fase final da descida e o momento do toque na superfície. Foram mais de 3.000 imagens capturadas nesses momentos com o objetivo de entender melhor a interação entre a exaustão dos motores e a superfície. Isso é útil não só para melhorar o desempenho de sistemas de propulsão que operam nessas condições, mas também para reduzir os riscos associados com o material ejetado nesse processo. O Blue Ghost ainda deve operar por alguns dias terrestres antes do Sol se pôr e a noite lunar chegar. O plano é que ele opere por algumas horas com suas baterias e ainda observe alguns fenômenos durante esses momentos. Então pode esperar, provavelmente teremos ainda mais imagens interessantes feitas por ele. Agora é hora de conferir os lançamentos da semana. No domingo, dia 9, um Long March 3B decolou do centro de lançamentos de Xichang, na China, carregando o que o país costuma chamar de satélites de comunicação experimentais. Esses satélites, assim como outros do tipo, operam em uma órbita geoestacionária. Mas diferente do que acontece com um satélite de comunicação convencional, eles costumam alterar bastante suas órbitas ao longo do tempo, se movimentando com bastante frequência. O que indica que são possivelmente satélites capazes de realizar voos de proximidade com outros satélites em órbitas geoestacionárias. Ou seja, tem fins militares e de inteligência. Na terça-feira, dia 11, um Long March 8 decolou do centro de lançamentos Wenchang, na China. Ele colocou 18 satélites da mega constelação SpaceSail, que é basicamente uma Starlink chinesa. O projeto prevê cerca de 15.000 satélites em operação na órbita baixa da Terra. No início da madrugada da quarta-feira, um Falcon 9 decolou carregando as sondas das missões Spherix e Punch. Esse lançamento foi realizado pelo booster 1088, que completou sua terceira decolagem e pouso. Como a carga era bem leve, dessa vez ele retornou para a costa e pousou em terra.
Mais tarde no mesmo dia, outro Falcon 9 decolou em mais uma missão Starlink. 21 novos satélites da constelação foram colocados em órbita da Terra na 22ª missão do Booster 1069, que pousou com sucesso mais uma vez. E após vários adiamentos, uma troca de espaçonaves e um scrub durante essa semana, a missão Crew 10 finalmente decolou com seus 4 astronautas. O lançamento aconteceu às 8h03 da noite de ontem e correu como planejado. Anne McClain, Nicole Ayers, Takuya Onishi e Kirill Peskov estão a caminho da ISS no momento da gravação desse vídeo e devem acoplar com ela muito em breve. Menos de 30 minutos depois do lançamento da Crew 10, o Electron, da Rocket Lab, decolou da Nova Zelândia, carregando o segundo satélite de uma constelação de imageamento da Terra de uma empresa japonesa. Algumas horas mais tarde, a SpaceX realizou o lançamento da 13ª missão Transporter, que carrega múltiplas cargas ao mesmo tempo. O foguete decolou de Vandenberg, na Califórnia, durante a madrugada desse sábado e colocou 74 cargas diferentes em órbita da Terra. Então esse foi mais um Drops Espaciais. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima semana.